possível conviver com a ansiedade? Se você parou aqui por esse título, muito provavelmente você se considera ansioso ou então conhece alguém que relata sofrer com ansiedade. Nesse vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre a ansiedade e tento descomplicar um pouco esse assunto que tem crescido cada vez mais, de uma forma mais simples e sem julgamentos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E nesse vídeo eu vou tentar te apresentar algumas reflexões sobre a ansiedade para a gente tentar olhar para esse assunto de uma forma um pouco mais simples. E eu quero começar deixando muito claro que o fato de eu tentar falar da ansiedade de uma forma simples não significa que é um tema simples, muito pelo contrário. A ansiedade é um dos temas mais complexos que alguém pode parar para pensar. Tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo, pessoas que acabam buscando ajuda por conta de algum transtorno, por conta de alguma coisa relacionada a um sofrimento por conta da ansiedade. E já desconstruindo talvez a ideia de que todo mundo que sente ansiedade tem algum diagnóstico, tem alguma doença, tem alguma crise de ansiedade, eu queria te contar que não necessariamente. A ansiedade é um sentimento, uma emoção humana que todas as pessoas sentem em algum momento. A chave vira para um diagnóstico quando isso deixa de ser saudável. E já queria te contar aqui que procurar no Google, procurar na internet qual é o tipo de ansiedade que você tem ou que alguém que você conhece tem, não significa que você está cuidando da pessoa ou se cuidando. Autodiagnóstico não é autocuidado. Muito diferente, inclusive, porque na maioria das vezes a conclusão de qual tipo de ansiedade é aquela pode estar equivocada, porque o Google apresenta muitas vezes informações até superficiais e existem profissionais que trabalham com isso. Inclusive, é muito comum que as pessoas me procurem para o atendimento já me contando qual é o diagnóstico. Por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu vou investigar, a pessoa chegou nessa conclusão sozinha e procurou na internet. Então, eu acho que é muito bom hoje em dia a gente ter acesso às informações para perceber que não tá tudo bem e resolver buscar uma ajuda, mas tomem cuidado com essa história de fazer diagnóstico sozinho e mais ainda tentar fazer um tratamento sozinho. Eu entendo que não são todas as pessoas que têm condições de buscar realmente um tratamento especializado, mas eu tenho certeza que na sua cidade, no seu bairro, tem algum ponto de atendimento do SUS que você pode buscar ajuda e pode buscar realmente uma avaliação completa para saber se aquilo que está te fazendo mal se encaixa em um diagnóstico. Alguns sintomas, por exemplo, para você identificar quando o seu corpo está um pouco mais ansioso. Você pode ficar com o coração disparado, com o que a gente chama às vezes de um nó na garganta, uma angústia, a mão fica gelada, os pés também podem ficar. Tem gente que chega a sentir tontura quando está próximo de caminhar para uma crise, talvez vômito. Então, mexe com o nosso corpo inteiro. O nosso corpo é fantástico, ele dá o jeitinho dele de mostrar pra gente que alguma coisa não tá legal. Às vezes a gente é que ignora isso, né? E quanto aos transtornos, para vocês terem uma ideia, existe uma variedade imensa de transtornos dentro dos transtornos de ansiedade. Por isso é muito difícil que você faça esse diagnóstico sozinho e não é nada aconselhável. E como é que a gente vai saber se a ansiedade está dentro de um grau saudável ou é um sentimento que já está adoecendo, que já está provocando sua saúde mental? Todo mundo vai sentir ansiedade em algum grau. A intensidade dele é que determina se está saudável ou não. E eu arrisco dizer que, na verdade, você sabe muito bem se o que você está sentindo está saudável ou não, se você precisa procurar uma ajuda. As pessoas se acostumaram com uma ideia de que ficar deprimido ou desanimado já significa uma doença. E não necessariamente. Pode ser que você está deprimido e não com depressão. Pode ser que você está ansioso com alguma coisa, mas não que você tem um transtorno de ansiedade. Vou pegar de exemplo a ansiedade relacionada à pandemia. Muitas pessoas relataram que se sentiram um pouco mais ansiosas durante a pandemia por preocupações relacionadas ao trabalho, preocupações financeiras, preocupações com as pessoas da família e tudo mais. Algumas pessoas ficaram mais ansiosas e outras ficaram menos ansiosas. E a maioria pelo mesmo motivo, que era a pandemia. A forma como você lida com um momento de crise, ela tem muita ligação com questões anteriores
anteriores ao momento da crise, com questões de personalidade, com a sua história de vida, com os sentimentos que você tem. Então, quando você passa por um momento difícil, a forma como você lida com ele tem muito a ver com a sua história, com toda a sua bagagem que você foi adquirindo no decorrer da sua vida. E eu quis te contar isso exatamente para falar que ninguém tem o direito de julgar o seu sofrimento ou a sua ansiedade como certa, como errada, como exagerada, como muito pouca. Isso pertence a você. E eu sei o sofrimento que gera quando a gente não é entendido, quando a gente não é compreendido, e mais ainda dá a impressão que aquele sentimento é frescura, que aquele sentimento é uma fraqueza, e não necessariamente. Conclusão: não menospreze nem compare o que você sente em relação às outras pessoas. E respondendo a pergunta principal do vídeo, é possível conviver com ansiedade? Sim, mas você precisa compreender o porquê que ela está sendo gerada, o que aconteceu que o seu corpo está te dando sinais de que tem alguma coisa que está errada. Pessoas que chegam a ter uma crise de ansiedade, quando eu vou investigando isso nas sessões, a gente percebe que o corpo já tinha dado vários sinais aos poucos, em momentos diferentes, de que não estava tudo bem, de que logo ele ia precisar dar um sinal maior para que você parasse e cuidasse dele. Preste atenção no que você sente, preste atenção no porquê que você está se sentindo ansiosa. Tem um porquê. Toda ansiedade tem um motivo, a gente não fica ansioso simplesmente do nada. E eu costumo dizer que tem várias interpretações por aí que falam o seguinte, que a ansiedade é o excesso do futuro, uma preocupação com o futuro, e a depressão seria um excesso do passado. E na verdade não é tão simples assim, envolve bem mais do que isso. Mas pegando essas interpretações bem superficiais, eu te convido a questionar uma coisa. Se você se sente ansioso para antecipar o futuro ou tá um pouquinho desanimado com questões do passado e tudo mais, isso só mostra pra gente que alguma coisa tá acontecendo no presente e não tá legal. A ansiedade de fato pode ser compreendida como uma preocupação com o futuro, uma necessidade de antecipar algum sentimento. Isso pode ser amanhã, hoje à noite ou daqui 10 anos. Não tem uma regra para você se sentir ansioso em relação a isso. Mas a questão é, o que tá acontecendo no presente que você quer tanto antecipar o futuro assim? É uma escolha profissional? É uma decisão para um relacionamento? É a espera de uma resposta importante que vai influenciar a sua vida? Com certeza tem um porquê. Depois que você descobrir qual é o motivo, fica muito mais fácil de ter mais claro o que tá no seu controle e o que não tá no seu controle em relação a isso. Se você tem que esperar, por exemplo, até amanhã às 4 da tarde o resultado de uma prova, você pode, e muito provavelmente eu também ficaria agitada, ansiosa, querendo saber esse resultado logo. Mas essa vontade e esse sentimento não vão fazer com que o resultado saia antes. O que eu posso fazer até esse horário? Eu posso fazer alguma atividade que eu tava atrasada, eu posso tentar fazer uma caminhada para gastar um pouco de energia, eu posso tentar fazer uma ligação para alguém, faz tempo que eu não converso, eu posso ocupar o meu tempo e os meus pensamentos, já que não tá no meu controle a hora que vai sair o resultado de uma prova, por exemplo, certo? Inclusive, a ansiedade pode estar muito relacionada ao medo. Por exemplo, uma criança pode ficar ansiosa porque ela tá com medo da separação dos pais. É muito comum que isso aconteça. Então, a gente pode identificar também, essa ansiedade ela tá relacionada com medo, para que eu consiga conviver com ela de fato, eu preciso entender, além do porquê, se tá relacionado ao medo, qual medo é esse? Tem um vídeo aqui no canal sobre medos e fobias, eu vou deixar indicado aqui em cima, e você pode assistir ele pensando no quanto os seus medos ou as suas fobias provocam ansiedade também, beleza? Então, se você sente que você tá ansioso por algum motivo e você não tá conseguindo lidar com isso sozinho, eu te aconselho, ao invés de procurar diagnóstico sozinho na internet, procurar um profissional que possa te auxiliar, que possa te avaliar. Nós, psicólogos, trabalhamos com isso. Eu tenho certeza que tem na sua cidade, você também pode entrar em contato comigo. E existem várias pesquisas científicas sobre ansiedade, sobre alguns públicos específicos. Eu vou deixar algumas indicadas aqui na legenda para vocês terem ideia. Por exemplo, da ansiedade relacionada aos professores, aos profissionais da saúde, de bancários, de artistas, de crianças, de gestantes, de universitários, de atletas. Então, existem muitas pesquisas específicas dentro de cada contexto, avaliando e tentando promover cada vez mais o conhecimento científico da ansiedade. Inclusive, às vezes a ansiedade está associada a outro tipo de diagnóstico, por exemplo, a depressão. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender de uma forma um pouquinho mais simples a ansiedade, que você consiga acolher o seu sentimento quando ele
aparecer e tentar entender o porquê disso. Tem um porquê se você tá sentindo, não se esqueça disso. E agora, você já sabe um pouquinho mais sobre esse tema que é tão complexo, mas que eu tentei trazer aqui de uma forma mais simples? Eu te convido a comentar aqui embaixo pra mim o que você achou desse conteúdo. Te ajudou em alguma coisa? Você se lembra de alguma história envolvendo a sua ansiedade? Me conta que eu vou ler cada um deles e vou fazer questão de responder. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, curtindo, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!